A Rússia é acusada de planejar uma invasão militar na Ucrânia. Os serviços de inteligência do país negam e dizem que o Ocidente quer criar uma imagem de terror. Madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anuncia o início de uma operação militar em Donetsk e Lugansk, duas regiões separatistas ucranianas. Em Kiev, a capital da Ucrânia, moradores acordam assustados com explosões pelo céu. A última vez que isso aconteceu foi na Segunda Guerra Mundial. As sirenes de alerta tocam pela cidade e, mesmo sem saber o que de fato estava acontecendo, várias pessoas reúnem o que podem e deixam suas casas para se proteger. Horas mais tarde, o governo ucraniano comunica que a invasão não está acontecendo apenas em Donetsk e Lugansk, mas em todo o país. Explosões próximas ao aeroporto internacional de Kiev são registradas e Putin faz um alerta. Quem tentar interferir deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências que nunca conheceram. Com o início do conflito, uma pergunta importante ecoa na mente das pessoas ao redor do mundo. Seria este o início da Terceira Guerra Mundial? Para quem está um pouco perdido com as notícias, reunimos detalhes sobre a história da tensão russa e ucraniana para que você possa dar uma olhada depois. O que você deve lembrar é que a Rússia não quer que a Ucrânia entre na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma vez que o país acredita que a aliança militar está se expandindo rapidamente pelo leste europeu. Para o presidente, essa expansão representa uma ameaça direta à segurança territorial da Rússia. Desde que a União Soviética deixou de existir, essa seria apenas uma das muitas ações que tem maltratado o país no cenário internacional. A movimentação de tropas na fronteira com a Ucrânia levantou a possibilidade de invasão. Ainda mais depois que o governo russo reconheceu a independência das regiões de Donetsk e Lugansk. Então, chegamos ao início do dia 24 de fevereiro. Momentos depois do início da chamada Operação Militar, a Ucrânia divulgou que conseguiu derrubar aviões russos, destruir 4 tanques e ainda derrotar 50 soldados inimigos na região de Lugansk. Ainda assim, ao que parece, isso não fará com que a Rússia recue. Enquanto isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se mostrou bastante ativo na mídia para criticar o conflito e convidar a população a protestar contra a situação. Entre suas declarações, ele prometeu que o país não entregará sua liberdade e disse que suspenderá sanções pessoais. Zelensky afirma ainda que distribuirá armas para qualquer pessoa interessada em defender a nação. Mas e então? Qual a resposta para a tão assustadora pergunta? Esse embate pode se transformar em uma guerra de proporções mundiais? Sendo bem direto na resposta, mesmo com o início do conflito, as chances de ser o começo da Terceira Guerra Mundial são muito pequenas. Nas palavras do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é uma guerra mundial quando americanos e russos começarem a atirar uns nos outros. Como o próprio presidente americano disse que não enviaria tropas à Ucrânia, a probabilidade dos Estados Unidos se envolverem em um confronto armado é mínima. Inclusive, após a Rússia iniciar o ataque, Biden prontamente emitiu um comunicado responsabilizando o país pelas mortes e destruição que o conflito trará. Ainda assim, não é fácil definir os próximos cenários. Afinal, ninguém sabe até que ponto a Rússia pretende ir com os ataques. Caso a Ucrânia fizesse parte da OTAN, nesse caso, a situação poderia ficar ainda pior do que já está. Isso porque o artigo 5º da Aliança Militar conta com uma determinação que aumentaria consideravelmente o conflito. Em caso de ataques, a OTAN será obrigada a defender qualquer nação membro.
Embora a Ucrânia tivesse interesse em fazer parte da organização, o país não tem essa proteção garantida no atual momento. Vale lembrar que entre os Estados Unidos e a Rússia existem mais de 8.000 ogivas nucleares, o que quer dizer que, caso uma das nações resolvesse apelar para todo o seu poderio bélico, as catástrofes seriam incalculáveis. Também no dia 24 de fevereiro, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, declarou que a organização não enviará tropas à Ucrânia e que a Rússia responderá por suas ações, pagando um alto preço econômico e político. Só que mesmo com o posicionamento direto, as palavras do secretário não significam que a OTAN simplesmente ficará de braços cruzados. Vários países do leste europeu, como Letônia, Polônia, Estônia e Lituânia, são membros da organização e, curiosamente, estiveram envolvidos com a Rússia na época da União Soviética. Por causa disso, os governos dessas nações temem que Putin não pare na Ucrânia e use algum pretexto, como o de proteger minorias étnicas da Rússia, para invadir outros territórios. Com isso, ao invés de enviar tropas para o território ucraniano, a OTAN tem aumentado por precaução o número de reforços nos países membros que ficam na região leste da Europa. Então, basicamente, enquanto a Rússia e a OTAN não partirem para as vias de fato, a ideia de uma terceira guerra mundial está longe de se tornar realidade. Até onde se sabe, Putin não tem interesse em atacar a aliança militar, embora já tenha demonstrado seu descontentamento ao chamá-la de perversa. O presidente russo está mais interessado em transformar a Ucrânia em um estado subordinado, da mesma forma que acontece com a Bielorrússia. Não é à toa que ele chegou a dizer que a Ucrânia não tem nenhum direito de existir como um país soberano e independente. Antes da invasão, apenas a movimentação russa já tinha feito a nação receber uma série de penalidades de outros países. Por exemplo, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou sanções contra 3 bilionários e 5 bancos russos. Por sua vez, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, interrompeu a certificação de um grande gasoduto, ao mesmo tempo em que Joe Biden implementou sanções econômicas a 2 bancos do país. Acredita-se que mais retaliações do tipo aconteçam a seguir. Porém, é provável que a Rússia tenha planos para contornar a situação, uma vez que o país já esteve em um cenário parecido em 2014, quando anexou a Crimeia. O episódio fez com que o governo russo passasse os últimos anos tentando reduzir sua dependência do dólar, para que sua economia não ficasse muito abalada no caso de mais sanções serem impostas. Atualmente, além das reservas internacionais da Rússia valerem mais de 630 bilhões de dólares, somente 16% das dívidas continuam em dólar. O nível de comparação, em 2017, as dívidas mantidas nessa moeda chegavam a 40%. Além disso, nos últimos anos, o governo russo fez questão de buscar outras oportunidades longe dos mercados ocidentais, justamente para não depender tanto de investimentos ou empréstimos de determinados países. Com esses cenários estabelecidos, existe a possibilidade de que a Rússia dê início à sua própria retaliação em resposta às sanções. De acordo com o Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido, uma das formas seria através de ataques cibernéticos a empresas, bancos, infraestruturas ou cidadãos aleatórios. Até a produção desse vídeo, alguns países da OTAN acionaram o artigo 4º da aliança para que fossem feitas consultas internamente na organização devido ao ataque russo. Diferentemente do artigo 5º, esta norma determina que haverá uma consulta sempre que as partes do tratado sentirem que sua integridade territorial, sua segurança ou independência política estiver ameaçada.
Desde que a aliança foi formada em 1949, o artigo 4º foi invocado apenas 6 vezes, sendo a última delas em 2020 pela Turquia. Na ocasião, um ataque do governo sírio resultou na morte de dezenas de soldados turcos no norte da Síria. Nesse momento, cabe a nós torcer para que este conflito não se prolongue por muito tempo. Para o Brasil, que está longe da Ucrânia e da Rússia, os problemas da guerra chegarão através da economia. Como a Rússia é uma das grandes responsáveis pela produção de gás e petróleo, o mercado será afetado diretamente pelas sanções, fazendo com que o preço desses produtos aumente. Enquanto isso, milhões de cidadãos ucranianos podem sofrer nos próximos dias. Apenas algumas horas depois de Vladimir Putin dar início à invasão, milhares de pessoas se movimentaram para deixar a capital ucraniana. O cenário foi de longas filas em várias localidades, desde congestionamentos em estradas até supermercados e postos de combustíveis sobrecarregados. Aos cidadãos ucranianos tentando sair do país, a Romênia, a Hungria e a Polônia já informaram que possuem planos de emergência para abrigá-los. Fique de olho por aqui para não perder nenhum detalhe do desdobramento